Olha, agora Ah, vai. agora vai. Mas, mas a minha conexão tá boa, não, tá dando vermelho aqui. E tava boa até agora, foi só entrar. São coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem. Ó, eu tô aqui, firme no evangelho. Eu tava estudando e assistindo um filme, tava normal aqui na Disney, normal, assistindo normal. Aí foi só entrar que já. Mas tudo bem, vai dar certo. Tudo bem, Gente, agora olha, foi. Agora é, o pessoal do Cortes Espíritas, eu tô aqui com a Juliana, que é do TikTok Espírita do Céu. Não é pouca coisa, não, Espírita do Céu, hein? Tá? Juliana, é uma jovem que eu achei assim muito legal esse trabalho que eu tenho visto aqui na internet com jovens, né? Galera aí dos 20 para baixo aí até fazendo um trabalho bacana. Mas aí, ô, Juliana, fala aí como é que você entrou na doutrina aí, como é que você conheceu, fala um pouquinho sobre você. Então, Ednei, eu nasci em berço espírita, né? Eu fui muito privilegiada. Então, eu nem me lembro a primeira vez que eu entrei no centro espírita. Eu faço evangelização desde pequenininha, assim. Tem uma galera, Hum, assim, que eu vou hoje num centro da Vila Matilde. Eu sou de São Paulo, né? Então, tem um centro lá uhum, na Vila Matilde que chama Laços Eternos. Foi lá que eu fui iniciada, né, nesse mundo espiritual de aprendizado. E eu cheguei a fazer depois de anos, acho que eu tinha 17, 16 anos, eu fiz o curso do COEM lá, de orientação e educação mediúnica. Mas hum, aí acabei mudando para bacana. longe. São Paulo é muito extenso, Uhum, assim, você vai de um lugar para outro, às vezes demora 2 horas, então acabou ficando certo. complicado para eu continuar lá. Mas nasci em berço espírita, faço evangelho no lar desde que eu me lembro por gente. Então, pai e mãe é todo mundo espírita. Pai e mãe, todos trabalhadores da causa Ah, espírita, desde jovens é também. legal. Ah, que bom. Mas então, porque tem pessoas que chegam pelo espiritismo na dor, né? Eu não fui também, eu sou igual a você. Eu cheguei assim na verdade, você é desde berço, né? Eu comecei com 14 para 15 anos. Minha mãe era de Umbanda e ela achava que eu tinha que frequentar alguma religião. Aí ela foi na livraria aqui, no Espírita que tem em Niterói, uma livraria aqui de Niterói, e pegou, eu fui assim com um amigo meu, muito cheio de vergonha, né? Eu fiquei e o meu amigo nunca mais voltou. Eu fiquei 3 anos direto frequentando o centro, mocidade, né? Agora, deixa eu te perguntar, eu percebo, aqui em Niterói, pelo menos, o movimento jovem, mocidade, quase zero, quase nulo, tá? Eu levei minha filha um tempo atrás, aí tem alguns anos, que a mocidade, que era da idade dela, tinha de 18, 19 anos, teve que juntar com um grupo de 40, 50, todo mundo, porque não tinha é, jovens suficientes para fazer uma reunião, né? Tinha um, dois jovens. Como é que está em São Paulo esse movimento? Então, quando eu tinha idade para mocidade, né? Que agora eu não me sinto, mas eu já estou na categoria de adulto, né? Eu deveria ficar no salão de palestras. Mas quando eu Ah, tinha tá. idade para mocidade, houve um momento que houve essa movimentação das pessoas, porque a gente percebe que chega uma idade assim e a evangelização não funciona mais para os jovens, né? As brincadeiras ficam Uhum. ultrapassadas, eles já conhecem É. aquele assunto e eles querem saber sobre as coisas mais práticas e que ele escuta os adultos falando, eles não sabem o que que é. Então houve uma movimentação para isso, porque os pais iam para a palestra e deixavam os filhos em casa, não tinha onde deixá-los, né? Ah, tá. Então houve um período sim que teve, mas ainda é muito fraco. E eu sempre senti muita falta, sabe? Muita falta de representatividade, de conseguir me ver dentro de um centro, de saber onde eu poderia trabalhar. E até hoje, assim, eu já não sou tão, assim, eu sou jovem ainda, claro, eu tenho 27 anos, mas. E eu ainda continuo sendo a mais jovem da maioria dos meus trabalhos, assim. No centro que eu frequento Caramba. hoje, eu sou a mais Caramba. jovem, assim, de longe. Tá, tá igual Niterói aqui, né? Tá igual Niterói. Mas você tem cara de 18, cara. Ah, Tem muito rosto de obrigada. 18. Já tenho 27. Agora, agora olha só, você tudo bem que você nasceu em berço espírita, mas não quer dizer que você vá apreciar a doutrina, vai se integrar à doutrina. O que que a doutrina, aonde que ela te cativou? Por que que você se apegou à doutrina espírita, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais admiro dentro do movimento espírita é o impulso que a gente tem para o bem, de fazer a caridade, de estar sempre se movimentando nesse sentido. Então, eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais a seguir esse mesmo caminho.
E fazendo esses trabalhos de entrega de sopa, de trabalhos em lares de crianças, em asilos de idosos que são abandonados pela família, a gente tem um choque de realidade muito forte e muito cedo, né? E aí eu ficava me perguntando assim, cara, por que tanta diferença? Se Deus é justo e ele é justo, por que existe tanta diferença de um para outro, assim, né? E não seria justo se nós fôssemos colocados nessas posições sem ter um motivo. De modo arbitrário, a gente nasce em uma família com uma determinada condição social sem ter, né, o porquê. Então, acho que a questão toda da reencarnação a explicação das reencarnações e das provas e das missões foi o que me cativou desde cedo e o que trouxe sentido para a minha vida, para eu conseguir ver aquilo e não ficar indignada, mas sim motivada para tentar modificar e fazer essa roda girar, assim. Entendi. Atualmente o centro que você frequenta está funcionando ou está parado por conta da pandemia? Tá funcionando mais ou menos, né? A gente tem reuniões pequenas, é um centro. Não sei se todo mundo que está na live conhece o Aconteceu na Casa Espírita, né? É um centro que Hum. passou e vem passando por provações espirituais muito fortes. Então, são poucos os trabalhadores que continuam. O dirigente da casa tem 95 anos, super Nossa, ativo, assim, que beleza, surreal. Ele é que beleza. maravilhoso, seu Cândido. E ele continuou, mesmo sem trabalhador quase nenhum, assim, diria, para fazer Uhum. trabalhos espirituais, né, que a gente normalmente nos centros tem, ele continuou firme no trabalho de caridade. Então, a sopa foi uma coisa que parou só na pandemia, a entrega de sopa para moradores do centro da cidade, de São Certo. Paulo, por causa da idade dele e porque ele fazia questão de ir. Então, a gente sabia que se ele fazia Hum, questão de ir, a gente não poderia colocar ele em risco. Então, isso foi uma entendi. coisa que parou e agora a gente está voltando com vibrações para fortalecer a casa mesmo. E daqui a pouco, eu acho que quando todo mundo estiver vacinado com pelo menos as 2 doses, né? Eu acho que eu sou a única que não estou ainda do grupo ali. Aham. A gente É. talvez volte para palestras e comece a se movimentar de outra forma. E qual o nome da casa? Esse que eu vou hoje é o Centro Espírita José de Castro. Ele fica no José bairro de do Castro. Cambuci. É. Entendi. E você tem assim, eu achei legal, eu não, quando eu entrei no TikTok foi assim sem querer, né? Eu tava sem, eu tava um pouco afastado da doutrina, um pouco não, né? Eu tava há muitos anos afastado da doutrina, é, mas assim, com aquilo na cabeça ainda, né? Que você não tem como você não perde, né? Que você aprendeu. Aí, né? Aí eu e tava eu tava assim em casa sem poder trabalhar, porque eu sou músico, aí não tinha como trabalhar mesmo, né? Porque fechou, a primeira classe a parar foi os músicos, foram os músicos, né? Então em Niterói não tinha mais onde eu tocar em lugar nenhum. Aí para não pirar, eu falei assim, pô, vou fazer alguma coisa no TikTok. Aí, aí publiquei um vídeo do Divaldo Franco e um do Raul, e um meu, falando sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Aí eu publiquei esse vídeo, uma questão de, sei lá, 2, 3 horas, eu tava com 22 mil inscritos. Falei, que é isso aqui? 22K. Aí eu falei, Yasmin, minha filha, isso aqui é o que? Esse K é 1000 mesmo? Ela é, pô, 22 mil. Eu falei, que isso, gente? Aí comecei a publicar. Aí eu comecei a perceber, a passar na timeline vocês, né? Falei, cara, uma galera que a Sabrina foi a primeira, né? A Sabrina foi a primeira que eu vi. Eu falei, caramba, aqui 70 mil inscritos, cara. Maneiro. Aí eu comecei a ver, por conta da Sabrina, ver o de vocês. Eu falei, cara, o movimento jovem, então, pelo menos na internet, tá bacana, tá legal. E você tem, assim, retorno dessa galera jovem, assim, perguntando, questionando a vocês sobre alguma coisa? Tenho. Eu tenho, assim, a plataforma que eu mais sou habituada é o Instagram, né? O TikTok, ele Ah, veio sim. mesmo como uma forma de ser engraçada e de ser breve em assuntos que talvez interessem, né? Mas eu já tive, apesar da minha conta ser pequena ainda, já tive boas pessoas, assim, vindo me Legal. perguntar, tirando dúvidas. Esses dias uma moça me perguntou se ela poderia estudar a Bíblia. Ela estava se iniciando no Espiritismo e ela perguntou se ela poderia estudar a Bíblia junto. Então, eles vêm sim com dúvidas, dúvidas sobre mediunidade, dúvidas sobre outras questões que às vezes no centro, ou se eles vão ou não, eles não têm essa abertura, né? Entendi. Então, essa questão de abertura, foi até bom você falar. A gente estava hoje conversando sobre, até brinquei com você que vai ser o nosso tema, a gente podia usar como tema, sobre, boa noite, Cláudio, ó, o companheiro Cláudio aí, também é do, Ah, oi, do Cláudia. professor Cláudio. Cláudio é meu professor. Cláudio, ele começou comigo na mocidade.
Mas a gente tinha 15 anos de idade. 14, eu tinha 14 para 15. Acho que o Cláudio já tinha uns 15, ou a mesma coisa. Mas o Cláudio, começamos juntos. O mesmo orientador de mocidade, que é hoje um grande amigo nosso também, né? Então, por exemplo, abertura, essa questão de abertura, você acha que isso no centro espírita, por exemplo, eu já frequentei um centro espírita que podia se tocar violão, mas, por exemplo, se você colocar um teclado, já não, a direção da casa não queria, porque não sei por quê. Mas, tipo assim, em alguns casos, a gente percebia assim, uma falta de abertura mesmo. Não o meu orientador, o meu orientador era fantástico. Meu e do Cláudio, ele era fantástico, até hoje, eu estava até agora conversando sobre a apometria com ele, porque ele sempre foi muito aberto. Mas a direção, que eram os mais velhos, eles eram meio que sei lá, fechavam algumas coisas. Você acredita que isso aí ajuda a afastar o jovem? Ah, com certeza, né? Eu acho que, por exemplo, eu acho que eu fui, eu não saberia te dizer ao certo, mas na minha turma do COEM, que é um curso de formação, né, de orientação e educação mediúnica, eu era também a mais jovem. As pessoas ali tinham filhos da minha idade, filhos um pouco mais Aí. novos do que eu. Eu ainda tive abertura para ir lá fazer. E talvez outra pessoa também tivesse. Eu não sei se eu tive porque eu estava lá desde muito jovem e todo mundo já me conhecia, né? E eu acabei não trabalhando lá. Então eu não sei se eu teria espaço ali ou não para trabalhar. Mas eu nunca vi Hum, um jovem, assim, pelo menos que eu sabia que tinha a minha idade, trabalhando na casa ali, no passe, fazendo palestra. A impressão que dá é que a gente não é visto dessa forma. E é engraçado você pensar que nós seguimos uma doutrina que acredita em vidas anteriores, que acredita que um espírito pode ter, um espírito encarnado, né? Pode ter 10 anos de idade hoje, mas ter uhum, muito mais conhecimento prévio do que nós dois juntos, assim. uhum, Então, é engraçado que os jovens ainda sejam vistos de uma forma inferiorizada, assim. Então, não certo. não é chamado para palestra, embora as crianças falem super bem sobre determinados assuntos, os jovens falem sobre outras coisas, temas atuais não são trazidos, são vistos com olhos arregalados e isso como tabu, então não se fala. Você falou sobre o tema que a gente poderia trazer para cá, que era sexo, né? Vou E, falar, e vou é uma falar. das coisas que eventualmente vai surgir, eventualmente, óbvio que vai surgir na Ó, cabeça de um jovem que está em formação na você, sociedade, né? é, E normalmente, se você tem, de um lado, as igrejas convencionais, então a católica e as igrejas evangélicas dizendo que não pode, que é errado, que é depois do casamento, celibato e tudo mais. E você não tem uma informação sobre isso na visão espírita. Nunca vi. Eu nunca assisti, pelo menos nas é. casas que eu fui em São Paulo, eu nunca vi uma palestra voltada para sexo. E sexo é uma das coisas que mais se fala hoje em dia, é o que está na TV, é o que está no rádio, é o que está no clipe, e os jovens não estão sendo instruídos nem para nem para começar uma vida sexual com qualidade, com segurança, e nem para saber o que uma vida sexual fora dessas bases pode causar espiritualmente a ele, né? Então, Então, tudo isso eu acho que trava um pouco a conexão entre jovem e casa espírita, né? então existe tabu, né? Existe algum Com tabu ainda, né? certeza, existe, existe. Eu tenho uma companheira, Márcia, Ana Márcia. Conheço assim conheço de reuniões do Zoom. E numa determinada reunião dessa casa espírita que eu frequentava e pretendo voltar a frequentar, ela falou: olha, gente, e ela é muito estudiosa, sabe? Ela é muito séria, muito estudiosa. Olha, gente, ela falou uma coisa que estava na minha cabeça. Ninguém me tirou da cabeça que em nosso lar existe sexo, gente. Por que não existiria sexo no nosso lar? Nosso lar é crosta, cara, é umbral, entendeu? Aí eu falei com ela, Márcia, eu tive essa sensação também quando li o livro A Vida Continua. A Evelina lá, quando reencontra com o noivo dela, há uma atração física. Então vamos pensar o seguinte: é pecado? Não. Então por que não pode ter? Né? Numa região em que é terra ainda, entendeu? Se os caras há pouco tempo queriam comer carne em nosso lar, cara. Entendeu? Aí Mas evoluíram ao ponto de não querer fazer sexo. Então tem esse tipo. Aí quer dizer, ela falou isso e eu falei, capô. Ninguém falou mais nada.
Ninguém Entendeu? falou Ninguém mais levantou a nada. mãozinha, não. Não fala mais nada. É tabu. Essa semana eu fiz um. Semana não. Eu fiz um vídeo. Mês passado, começo do mês, eu fiz um vídeo sobre música dentro de. A música, vamos dizer, a música secular, né? Dentro da colônia Nosso Lar. E existe lá, o André Luiz está falando isso claramente. Eu fiz um vídeo sobre isso. Que existe ritmos regionais. Né? O que é ritmo regional, gente? É samba, é forró, é frevo. O cara ele falou isso, não foi eu. Mas se você falar isso na casa espírita, que. Pô, então quer dizer, tá Imagina, pô. só Então. música clássica, É Ednei. só, é, Só é só música música clássica. Não, e o Lísias que é tá orientando o André Luiz, ele é meio elitista, né? Que ele fala, nem todo mundo tá preparado para música divina. Cara, eu adoro Noel Rosa, cara. Se eu tiver em Nosso Lar, eu vou gostar do Noel Rosa do mesmo jeito. Pixinguinha. Quem não gosta não de, de, mudam, de, né? de exatamente, eu sei que vou te amar, música linda dessa e outras tantas aí, né? Então, mas existe esse tabu realmente. Aí isso que a gente. Só que na minha época de mocidade era tanto jovem que era tipo assim um encontro, a gente ia para se encontrar também. E aí eu vou falar uma coisa e ver o que você acha. O meu coordenador, uma vez, ele falou o seguinte: eu perguntei ele, Jano, por que está acontecendo isso? Né? Por que tá essa evasão? E ele falou uma coisa certa, Edney, é muita Netflix. Tem Netflix, tem internet hoje em dia. Então, o jovem não sai de casa, né? O que você acha? Isso tem fundamento? Pode ser ou não pode? Olha, eu diria que é uma mistura dos dois, mas é também um pensamento um pouco preguiçoso do ponto de vista educacional. Porque é muito fácil você virar para um jovem que a gente sabe hoje em dia, assim, nós como adultos já somos ansiosos, temos mil coisas para fazer, e os jovens cada vez mais têm mais obrigações, assim, tipo na escola e outras questões, redes sociais, tudo isso atrapalha muito a mente. E aí, se você não se atualiza, se você não busca modos daqueles jovens ter interesse, ele não vai ter. E aí, se o interesse tiver que vir a partir de um livro, a partir de um livro assim, de fantasia, então de um Harry Potter da vida, de buscar referências em Harry Potter, em Percy Jackson, em tantos outros atuais, na Disney, nos filmes da Disney, os novos, Soul. Se você não Uhum. buscar isso para trazer o jovem, ele não vai vir mesmo. Se você apresentar um Nosso Lar para ele, gente, Nosso Lar, desculpa, é uma obra incrível, mas já está ultrapassada. É de É. 1943, as coisas mudaram muito, sabe? Então, Uhum. é meio. Parece um pouco de preguiça, assim, de saber o que o jovem está curtindo e maneiras de trazer ele. Eu acho que não só eu, como todos os outros meus amigos que estão aqui nas redes sociais e tem muitos que trabalham com mocidade, trabalham assim de frente em casas espíritas junto com mocidades, com jovens, a gente tem um trabalho muito importante de tentar renovar essa linguagem, porque Uhum. é engraçado pensar que o espiritismo é uma das doutrinas que mais pode ser e devem ser atualizadas, porque nós temos o bônus de receber atualizações ao vivo, Uhum. né, dos espíritos É. superiores. E a gente continua numa linguagem ultrapassada, a gente continua falando no vós, podeis, a gente não está atualizando a linguagem, a gente não está atualizando a cara, a gente não está atualizando o tema. É. Então, o jovem fica lá atrás mesmo, É. ele fica na Netflix, porque é o que É. interessa para ele, né? Eu assim, eu concordo com você e concordo com ele. A falta da atualização versus a tecnologia, o cara vai preferir a tecnologia. Isso que você falou é importante. Hoje eu estou procurando ler, não está aqui não. Tá aqui não. Tá lá na minha sala. Eu percebo que você indicar para quem está começando o livro Nosso Lar é complicado. Por exemplo, para mim não foi tanto, porque eu sei lá, já tinha uma vivência, não sei. Mas como você falou, é uma linguagem muito. Chega a ser difícil às vezes, né? Então, eu hoje estou indicando o Luiz Sérgio, O Mundo que Encontrei, que é um jovem que desencarnou, né? O 1 e o 2 e o 3 dele. Porque depois que muda a médium, eu fiquei meio assim também. Tá? A É linguagem dos muda um anos pouco, eu não 2000, sei. né? 90 e O pouco, ano, 90, é quase 95, acho, 2000. 98. Mas é um jovem que fala assim. Você vê também que ele vai melhorando a linguagem dele. Mas assim, ele vai. É uma linguagem bem melhor do que você, por exemplo, ler esse aqui, ó. Ó, esse aqui, então, no mundo maior. Então, a linguagem é difícil, né? Então, quer dizer, é difícil, é bacana, é maravilhoso. André Luiz, assim, eu acho assim que todo mundo tem que ler a obra de André Luiz, né? Tem que ter. Mas, assim, para quem está começando, às vezes você pega assim.
Pô, mas o cara não tá. É como você falou, o que significa essa palavra aqui? Tem que ler com o dicionário do lado. Joana de Ângeles, então, você tem que ler com o dicionário. Tá? E, por exemplo, tem uma companheira aqui que falou, a Ju tá falando, que ela Violetas na Janela também. Violeta na Janela, também é um livro bacana. Tem o. Tipo, tem o outro dela, que eu estava até lendo esses dias, Vivendo no Mundo dos Espíritos, né? Então é uma linguagem mais acessível ao jovem. Claro, quem lê André Luiz e pega Violeta, porque a linguagem é muito diferente. Então, quem já está acostumado com André Luiz, Filomeno de Miranda, pô, isso aqui que é isso aqui? Não, mas é uma linguagem jovem, cara. É uma jovem. Como é que você quer? Um jovem de 19 anos vai falar do como do plano espiritual? Vós sabeis que estou aqui a entreter? Não, Não, cara. não Tá dá. maneiro, tá Às vezes eu massa. fico. Pô, Eu li esses livros quando eu estava na formação do Coen, mas eu estou relendo eles e eu estou com um novo olhar, né? Porque, óbvio, a gente muda, a gente cresce, adquire novas ideias, novas concepções. E às vezes eu fico lendo e eu paro e falo assim, gente, se eu tiver que falar assim, eu vou não, sentir um ET. Eu não sei falar desse jeito. não tem. Não, e outra coisa, Julia, as pessoas não falam, por exemplo, a Patrícia fala lá em diversão, o André Luiz fala também, ele fala que vai no campo da música. No campo da música é um grande show, cara, é um Rock in Rio que tá ali, entendeu? Não com esse nome, mas é um Rock in Rio. O cara pega ingresso, o Elísias compra ingresso para entrar. Em volta tem as músicas regionais e no meio a música sublime. Tá bom, quem quer a música sublime? Ah, por que não se fala isso mais na juventude? Né? Passa batido, é um passando, fala rápido. Parece que é pecado, parece que o André Luiz está falando uma coisa que não deveria falar. Então, é uma coisa assim meia por parte de alguns dirigentes. Né? Mas acho que está Eu renovando não. agora a tendência. Fala. A tendência é com certeza atualizar. Tem, eu acho que no Missionários, que ele fala também, tem um capítulo que chama Vida Social. Os espíritos têm vida social também. A gente fala tanto de trabalho, né? Ai, quando É, desencarnar vai ter que trabalhar. Sim, vai ter que trabalhar, existe trabalho para todo mundo, mas tem vida aham. social também, não é só Tem trabalho, né? férias. Ele fala lá em Exato, missionário, tem férias. ele tem férias, cara, da atividade, cara. O cara vai se divertir também. Isso é uma coisa muito chata, né? Eu tenho um amigo que ele viu a novela A Viagem, que tá passando agora, né? Na época. Aí mostra. Foi a viagem? Foi. Aí aquele monte de espírito sentado na grama. Aí ele falou assim: Edney, isso aí é espiritismo, isso aí, cara? Eu falei, cara, é uma visão, né, cara? Mas é novela, diferente do livro. Ah, bicho, isso aí foi espiritismo, cara. Eu prefiro ir pro inferno. Pô, não tem um jogo de bola, não tem uma musiquinha, não tem um pagode. Não, o cara falou brincando, mas tem um fundo de verdade nisso. A gente mostra só aquela coisa. Entendeu? Aí o cara de 19 anos, pô, mas como você falou, eu vou ter que falar assim, eu vou viver só assim, só trabalhando, só no umbral, resgatando gente, só. Quer dizer, não, pô. É uma vida, quer dizer, você vai fazer isso com prazer, é claro. Mas tem a parte de diversão, porque nós somos humanos, ninguém vai reencarnar daqui para uma esfera, sei lá, onde está lá onde está a Maria Santíssima, ninguém vai para lá assim. Então, Ilustríssimo, agora, né? no estríssimo. Juliana, eu tenho uma companheira aqui falando o seguinte: estou começando agora e é realmente. Eu não estou lendo o nome, acho que é Poliana. Poliane. Estou começando agora e é realmente uma leitura difícil. É difícil. Então, ô, Poliane, pega lá o Violeta na Janela, O Mundo que Encontrei, do Luiz Sérgio, e Novas Mensagens, do Luiz Sérgio também, tá? O André tá falando aqui que pode ser difícil, mas hoje temos o Google, ajuda muito. Ah, claro. Hoje. Na minha geração não tinha nem isso, né? Tinha que pegar o dicionário mesmo e ler. Hoje no Verdade. celular você tá lendo, ali mesmo você vê o dicionário, né? Tá bom, obrigado. Gente, olha só, Juliana, a gente pode abrir aqui para as perguntas? Pode? Pinga fogo? Pode. Vamos? Agora, por Ai, que meu que você Deus. não veio com óculos? E o óculos igual ao meu? Por que você não veio hoje? Então, eu tô de lente, porque senão eu ligo o negócio aqui na minha cara e fica uma rodelinha Ah, brilhante é igual a minha vermelho. aqui, é. É. É óculos vermelho. Gente, ó, então olha só, a gente vai abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer perguntas aí, o pessoal tem inscrito com você aí também? Tem gente aí online no Tem seu? duas. Não. Tem sim. Então, se o pessoal quiser abrir aí, quiser fazer perguntas também, tá, pessoal? Então, perguntas do tema ou que a gente falou agora ou de perguntas diversas, né? Diversas perguntas. Né? Então, a gente está aberto aqui para as perguntas. Então, quem quiser, o André que gosta muito de perguntar, o André do grupo lá do nosso também, está sempre participando. Tá? Boa noite quem está entrando aí, gente. Boa noite, boa noite. Qual o tema, André? Qualquer tema, pergunta aí. Se a gente souber, a gente responde. Se não souber, eu peço ajuda a Juliana. Se ela não souber, tem o Cláudio aí online. Se a gente não souber, eu trouxe uma colinha aqui, ó. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu esqueci de perguntar, Juliana. Você é média ostensiva? Como é que é? Trabalha com mediunidade?
eu trabalho com mediunidade, mas não, assim, no momento não sou ostensiva. Ah, tá. Existem É, seres aqui, mas eu não consigo vê-los. mas sente? Mas sente? Consegue Sinto, sentir? sinto, Consegue? sim. Ah, tá. Então tá igual a Vejo mim. aqui, né? Ah, tá. Beleza. Então, pessoal, pode ser sobre mediunidade, pode ser qualquer tema, tá? Jovem, tema jovens, tal. E agora, Juliana, enquanto não vem pergunta, deixa eu te perguntar. Deixa eu fazer uma questão aqui. Qual a pergunta mais assim interessante que você já recebeu aí no TikTok de inscrito? Ou a Hum, mais absurda? a mais absurda. Ai, tem umas que a gente tem que ignorar, né? Tem sempre. Ah, Tive uns vídeos que bombaram assim no começo, que sempre tinha um para falar, comunicação com o espírito é coisa do diabo, é o diabo. Então, isso é existe todo dia. muita essa ideia, né? Isso é E, todo dia. gente, o diabo somos nós, né? As árvores somos nós. Tipo, acorda, sabe? Quem tá É, aqui querendo os vícios e a gente fala tanto de obsessor, né, na doutrina espírita. Quantas vezes nós não fomos obsessores, às vezes de nós mesmos, às vezes de colegas, às vezes de situações. Então, vamos se isso aí. colocar num lugar mais de tipo de autoconhecimento, né? Porque a gente é muito imperfeito Verdade. ainda. Eu recebo todo dia. Hoje mesmo o cara me xingou, não pude nem publicar, mas eu denuncio todas, né? Eu não perco tempo em responder alguns, não. Quando é uma dúvida assim, religiosa, o cara quer um debate, tudo bem, a gente até responde. Mas quando o cara começa a xingar, eu já denuncio logo, né? Quando é aquela coisa, eu já denunciei uns vários aqui. Inclusive, já denunciei até espírita também, porque tem espírita que às vezes me parece não, mas são os piores, né? Tem uns assim que tem essas coisas. Eu denunciei uns. Complicado. Hoje mesmo, hoje mesmo eu já fui xingado, tal. Charlatão. Teve um que me chamou que eu estava explorando a fé. Eu estava explorando a fé como? Eu não estou pedindo dinheiro a ninguém, cara. Tem umas coisas assim absurdas. Uma coisa absurda. O cara que não tem argumento nenhum. Agora tem uma pergunta aqui, Juliana. Eu não estou conseguindo ler o nome. Eu atualizei meu TikTok, ficou muito pequeno. Mas Tem eu uma vou aqui fazer a também, pergunta aqui. depois eu leio. Tem? Então tá, então vou mandar uma aqui. Como é Tá. permitido que criminosos vivam aqui, na Terra, né? Quer responder? Eu diria para a gente ver por um outro ângulo, né? É, a gente sabe que são criminosos hoje, né? São pessoas que, infelizmente, escolheram aí uma via do crime, uma via de repente, de uma vida fácil, né? Mas quantos de nós que estamos aqui e, felizmente, escolhemos uma vida num caminho do bem e tentando, né, nos melhorar, não fomos criminosos em outra vida, né? E com certeza fomos de uma forma ou de outra, às vezes não da maneira como a gente pensa em criminoso, né? É, mas é permitido ainda porque nós somos um planeta de expiação e prova. Nós estamos ainda aí num momento de transição, né? Ele está vindo, mas ainda é um processo lento. Dizem, que daqui a algum tempo esses espíritos não vão mais reencarnar aqui. Seriam a última chance, né? De fazer diferente, Uhum. de realmente se modificar. Então, ainda foi permitido que esses criminosos que nós vemos habitem o mesmo planeta que nós, que somos seres imperfeitos, sim, mas tentando, né, para o bem e não colocando é, as outras pessoas numa situação de risco, porque a gente pensa que todos nós somos imperfeitos. Então, o que hoje é um criminoso para você pode ter sido você mesmo em outra vida, sabe? Você pode ter Isso cometido os aí. mesmos erros. A gente está em sintonia, eu pensei a mesma coisa. Todos nós temos assim temos nossos crimes aí do passado. Ninguém é santo, tá? Ninguém. Agora tem uma pergunta boa aqui, hein? Os jovens de hoje, é o André. O André, companheiro nosso, sempre aparece aí nas lives. Os jovens de hoje, como veem o aborto? Essa agora é boa. Você quer que eu responda? Pode, você que é jovem, eu não sou não, sou velho. Tô com 50 já. Olha, Saio dessa. Ednei, é complexo, tá? Então eu vou começar dizendo que, pela visão espírita, nós sabemos, isso tem em diversos livros e em questões energéticas, né? Pensando em processos reencarnatórios, então aquele ser que está nascendo ali com um propósito, né? É, Uhum. ele tem, é um momento ali que ele tem que nascer, né?
Mas eu não julgo de maneira alguma, eu como mulher principalmente, numa sociedade que a gente vive hoje, eu não julgo e eu não me atrevo a usar a minha doutrina para virar para uma pessoa e dizer que ela não pode. Porque o que nós temos hoje no Brasil, e eu vou falar do Brasil porque é o que eu conheço, é o que eu vivo, é um país muito desigual, em que as mesmas oportunidades não são dadas na mesma moeda para todo mundo, e que as mulheres ricas e majoritariamente brancas que engravidam e não querem ter seus filhos vão para outros países e têm abortos seguros. Não estou dizendo que é correto pela visão espiritual, mas é isso que acontece. Então, eu nunca diria para alguém, ah, não, vai e faça, ou tipo, se você está pensando em fazer. Eu não daria essa sugestão a alguém, mas eu não julgaria, e eu sou politicamente a favor da legalização do aborto, porque eu acho que é um livre-arbítrio e que, pelo menos isso, nós deveríamos chegar num patamar de direitos iguais, assim, sabe? A gente está sempre buscando Uhum. direitos iguais, então que seja também, porque a gente sabe que é uma questão social de dinheiro. Quem tem dinheiro aqui no Brasil consegue fazer o aborto e não morre por isso, né? Ou morre também, se tem que morrer, É. morre. A gente sabe que, né? E se, Mas o que a e se gente for vê hoje é uma legalizar, situação muito triste, né? e se for legalizado, o espírita vai continuar sem fazer, né? Dentro da concepção dele, ele vai fazer porque vai ser Exato. legalizado. E uma das coisas, É, eu não sou a favor de usar a minha doutrina para querer doutrinar os outros num momento que eu não consigo entender, assim, eu não consigo sentir na pele o que a pessoa está sentindo, eu não consigo. Eu não- É só entendi. isso que eu tenho para dizer. Eu acho que muitos jovens pensam da mesma forma, assim, pelo menos do que a gente É, tem conversado. É é isso. assim, penso assim. Tem uma companheira aqui que está sem o nome aqui, tá só o número do usuário. Meu pai desencarnou há 5 meses e tenho muitas saudades. Eu tento deixar ele em paz, mas minhas irmãs e mãe não. Sentem muitas saudades. O que devo fazer para ajudar? Quer responder essa, Lida? Para Atrapalha, ajudar elas, né? atrapalha, atrapalha essa questão de tristeza, querer trazer. O que você acha? A gente tem alguns relatos, né, em alguns livros dos familiares que ficam clamando, chamando, né? E esse ser ele escuta, porque, gente, pensamento é vibração, é energia, e ele chega onde nós colocarmos nossa intenção, ele chega. Então, eu diria, às vezes é muito difícil mudar a mente de quem está do nosso lado, encarnado, vendo a vida muito mais material do que espiritual. Então, eu acho que a maior ajuda que ela pode dar, porque eventualmente suas irmãs e sua mãe vão chegar em um processo de luto que vão encontrar uma paz e uma saudade mansa, uma saudade gostosa, né? Que todos nós, e é plausível nós sentimos. Eu diria que seu pensamento deve ser voltado para o teu pai, para que ele saiba e ele sinta que vocês sentem saudade mas conte para ele também, olha, a mãe e as irmãs estão tendo dificuldade, mas fique tranquilo, eu estou aqui, vou apoiá-las. Porque Isso muitas aí. vezes a gente não consegue virar para a pessoa do nosso lado e falar assim, cara, não grita desse jeito, não chora tanto, não faz isso, não faz aquilo, porque é muito difícil, nós somos humanos, a gente vê a matéria. E nós dois espíritos aqui, com certeza nós já sofremos pelo desencarne de alguém, né? Por mais que nós Opa, sabemos que a vida continua. Então é muito isso. difícil você mudar aqui, é mais fácil você mudar lá, né? Então converse Isso com teu aí. pai, tranquilize ele para que isso não aflinja ele, né? Que ele tenha uma É. recuperação boa. Isso aí. E se você tiver acesso, a companheira ou companheiro que está sem o nome aqui, se você tiver acesso, e se eles forem abertos a isso, compra Violetas na Janela e dá de presente. É um livro que costuma consolar muita gente, milhões de gente já deram depoimento sobre Violeta na Janela, né? Na Netflix tem o filme A Vida Continua, no YouTube tem o Nosso Lar. Então, tenta, se eles são receptivos, joga semente. E você também. E fazer o que a Juliana falou aí, ó, conversa com seu paizinho, né? No momento do sono, pede para você se encontrar com ele, né? Para que os espíritos promovam esse reencontro. Também, se não acontecer agora, porque 5 meses é muito pouco tempo também, o espírito precisa se adaptar. Mas faz a sua parte aí também. Outra pergunta polêmica aqui para você, hein, Juliana. Ó, Ai, que a medo. Poliane está perguntando.
Não, é boa essa. Aproveitando, pessoal, ó, quem quiser aí, ó, quem puder, siga lá também, se inscreve lá na Espírita do Céu, que é o TikTok da Juliana, tem muito material interessante. É bom que quem tiver filho aí, galera mais nova, vai gostar do TikTok dela. Espírita do Céu, tá? E César, você sabe o que é o céu pro Chico Xavier? Você conhece essa história? Não. Perguntaram ao Chico Xavier se ele ia para o céu quando ele desencarnasse, né? Chico Xavier, você vai para o céu quando você desencarnar? Aí ele, eu vou, com certeza vou. A pessoa, ué, mas Chico é tão humilde, né? Falar que vai para o céu? Aí ele rematou: céu, centro espírita do umbral. Pessoal, crente que o Chico Não, ia dar uma de. ô Ednei, uma curiosidade, na verdade, o meu nome, o nome, né, da minha página é Espírita do Céu, porque aqui em São Paulo a gente tem muito costume de falar mano do céu, quando alguma coisa Ah, acontece. é, E aí eu é falei assim, verdade. ah, eu acho que é isso, é Espírita do Céu, sabe? Vamos falar sobre isso É, aqui. Foi legal, daí. legal. Se fosse em Minas, seria Espírita Uai. Espírito Uai. Né? Se fosse em Minas. É, Espírita Legal, Uai. gostei. O Espírito Uai. A Poliane está perguntando assim: podemos optar por não ter filhos? A doutrina espírita, o que a doutrina espírita acha disso? Pode? Pode, claro, você tem o livre-arbítrio. Inclusive, muito se tem falado sobre a maternidade, né, na visão espiritual, e eu diria que a maternidade não é uma missão para todos os espíritos. Tem quem vem até aqui com missões que não envolvam filhos, então não é obrigação nossa, como espíritos, como seres encarnados, a reprodução. Gente, acho que essa ideia ficou no passado. Você quer ter filhos para amá-los, para cuidar bem e colocá-los num ambiente seguro, show, a espiritualidade está contigo. Não acha que tem lugar na tua vida para ter filhos, gostaria de fazer mais coisas e você acha que uma criança, de repente, em algum momento seria ali. Meu, beleza, não tem problema nenhum. Eu acho que a obrigação Isso ficou aí. lá atrás, quando a gente precisava povoar esse mundo já está muito cheio, tá? Opa, Zerou, tá tranquilo. isso aí. Tem uma companheira aqui, a Eliane, falando, deixa eu ver se eu respondo. Essa que está dividida aqui em várias partes. Deixa eu ver se eu entendi Tá. aqui. Ela fala. Ela fala de sonhos. Então, Eliane, assim, na verdade, o espiritismo ele não interpreta sonhos, a doutrina espírita não interpreta sonhos. Mesmo porque sonho é uma coisa muito pessoal. É tipo, ela fala que, sonha que a pessoa triste quer dizer que a pessoa está feliz, sonha que a pessoa feliz quer dizer que está triste. Isso não, assim, porque, veja bem, o exemplo que eu sempre dou. Desde pequeno, eu ouço na minha família que sonhar com dente é morte. Tá? Então você está, por exemplo, no momento você também, no momento que você se desprendeu do corpo, você recebe você vai e se encontra lá com seus entes queridos, seus parentes, o seu guia espiritual, recebe uma notícia que fulano da sua família vai morrer. Você acorda com essa sensação de que, né, se associa aquilo a perder o dente. E pode ser que dê certo, que a pessoa morre alguém mesmo. E frequentemente na minha família isso acontecia. Que de repente eu tinha uma revelação no mundo espiritual e associava com o dente, né? Então por isso que o espiritismo não interpreta o sonho, entendeu? A própria pessoa que tem que sentir isso ao acordar. Porque é uma coisa muito pessoal. Quer falar alguma coisa sobre isso, Juliana? Ah, eu acho que às vezes a interpretação vai muito do que você está passando no momento, né? E de É, repente você procurar, eu não acho que seja, não exista nada, pelo menos que diga que não, você não pode fazer isso. Você pode ver, nossa, ficou muito, muito claro, sei lá, um girassol no seu sonho. Pesquisa o que é o girassol, porque às vezes se isso fizer sentido, é, se esse sonho estiver muito, sabe, ligado contigo, porque às vezes a espiritualidade às vezes até utiliza de alguns significados amplos, né, para é, passar alguma coisa pra gente. Tem até num livro, é. né? Tipo, a avó Tem. passa um sonho para a A cobra, neta e a neta acorda né? pensando numa rosa com uma cobra, tipo alguma coisa assim. Uma Então, cobra, eu é, esqueci agora o livro. Cláudio, se estiver aí, tem. Cláudio, online, lembra a gente aí. Esqueci o livro. É do André Luiz. Se eu não me engano, é É, uma dessas sim. obras do André É Luiz. um dos Ela primeiros, acorda né? com. É, ela acorda com. Era uma coisa relacionada, se eu não me engano, à traição, né? A Cobra é o traição, quê, né? As pessoas associam cobra à traição, né? com traição, Rasteiro, né? exato. Quer dizer, então por isso que não tem como a gente interpretar, é uma coisa muito pessoal. É, Agora, tem uma pessoal. companheira aqui também, a Jaqueline, ela fala que nos procedimentos do caso aborto seja legalizado sob o ponto de vista espiritual. Então, Jaqueline, é aquilo que a gente até falou, sob o ponto de vista espiritual, sendo legalizado ou não, o espírita ele não vai praticar. Né? O espírita ele vai estar dentro do que a doutrina prega para ele, do que ele crê.
né, que há um envolvimento ali espiritual entre você e aquele espírito que está reencarnando. Ele não está reencarnando à toa, tem toda uma preparação. Então o espírita ele vai continuar se portando como espírita, tá? Mas o que a Juliana quis dizer é o seguinte, que hoje em dia o aborto existe, só que as mulheres privilegiadas não morrem. Elas não morrem e as que não são privilegiadas em clínicas clandestinas ou até mesmo em casa, elas, né, elas vão morrer. Então a gente está falando de um país laico, né? A gente não pode colocar o espiritismo Acho dentro do que Congresso, a dentro dessas nossa coisas. doutrina não Isso aí. deve influenciar nas nossas decisões políticas, né? Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer, Vai lá. aí você me Desculpa aí. responde. Vamos ver. Ah, tá. Vocês Ah, acreditam, tá. enquanto espíritas, que a pandemia ensinou alguma coisa? Há alguma mensagem Não. espírita? O que que você diz? Não, a pandemia em si, tipo assim, as pessoas falavam que a pandemia veio para melhorar, para mudar as pessoas, que vai melhorar. Melhorou o quê? Mudou o quê? Quando tem muita gente continuando fazendo maldade aí, nosso país vive o pior momento da história dele, né? É um momento triste da nossa história. As pessoas não mudaram, tá? E pessoas insistem no negativismo de que continuam prejudicando outras pessoas. Então, não mudou nada. E as pessoas que estão desencarnando, gente, cuidado. Tem gente achando que quem está desencarnando é porque está pagando alguma coisa, é a questão da regeneração, não. As pessoas estão desencarnando, tem muita gente boa desencarnando aí. Aliás, as que eu conheço são todas pessoas ótimas, tá? Profissionais de saúde, excelentes pais, mães que desencarnaram. Então isso também não existe, tá? Desencarnou porque estava no momento dela ou quem procurou, quem não se cuidou, tá? Eu me cuidei pra caramba e não adianta. Eu sou neurótico, né? Aqui em casa eu praticamente lavo tudo com álcool. Fui tocar num evento, saí daquele evento com a sensação de que tinha contraído, porque eu fiquei sem máscara. Eu falei com 2 pessoas e esqueci de colocar máscara. Então, uma semana depois, estava eu testando positivo. Entendeu? Então, se eu morro, descuido meu. Né? Eu me descuidei, mas precisava tocar para poder pagar as minhas contas. Então gente, então para mim, a pessoa que perguntou para você, não tem. Não vai tornar o ser humano melhor. Pode tornar a Juliana melhor, o Edney melhor, que contraiu de repente se refletiu. Individual, né? Agora a humanidade. Individual, isso aí. Agora a humanidade como um todo, a gente vê que tá tudo. Não mudou nada, gente. O nosso país tá complicado. A gente vive um tempo muito negro. Mas tem Tá, que tá melhorar, complicado. né? O que a gente sabe é que a pandemia ela faz parte de um movimento espiritual, né? De algo que foi decidido aí para uma Uhum. mudança, sim. Mas uma mudança no planeta como um todo e de questões energéticas, populacionais, enfim. É. E a mudança é muito pessoal, né? Ela É. não. O coletivo, às vezes, a gente não percebe. Mas eu tô vendo muitas pessoas mais envolvidas com a espiritualidade, pessoas que se encontraram. É. Então, não sei. De repente, esse movimento aí de melhora até existe, mas ainda não chegou num ponto da gente falar assim, nossa, olha como mudou, porque é pouco tempo, Ano que né? vem, Aí a gente tá ano que vem a gente vai 2 anos. saber. É muito tempo e pouco Ano, tempo ao mesmo tempo. né? Ano que vem a gente vai saber se mudou ou não, se melhorou. É, Entendeu? Ano que vem? Então vamos lá. Ó, aquele companheiro que estava sem o nome aqui falou que o nome dele é Wilson. Manda outra pergunta aí. Você falou que tinha. o que acontece com o espírito quando acaba de desencarnar? Foi a Ariane Albuquerque que perguntou. Você quer falar ou eu respondo? Ah, pode falar aí, aí eu complemento. A gente Tá. troca as Então, perguntas. é a Ariane? Ariane? É a Ariane? Ariane, Então, isso. Ariane, cada caso é um caso, tá? Por isso que a gente recomenda sempre a leitura de obras espíritas. Por exemplo, a Patrícia, do livro Violeta na Janela, é uma jovem que desencarna com 19 anos, trabalhadora, espírita e tal. Ela, quando desencarna, ela acorda num hospital espiritual e recebe a visita da sua avó, que estava intercedendo por ela e tal. No livro. Eu adoro pegar esses exemplos que é mais fácil da pessoa entender. No livro Cartas de um Pequeno Morto, que nem considera o livro, são 23 páginas. Você baixa no Google, você lê em menos de uma hora. E nesse livro é um jovem de 14 anos que desencarna. Né? O importante desse livro qual é? No momento que ele está desencarnando, o processo de desligamento do corpo dele é ajudado por sua tia, uma tia que já veio desencarnada há bastante tempo. Né? E ele, quando chega no plano espiritual, ele vai morar com sua avó.
Ele não passa nem por hospital espiritual, ele vai morar direto com a sua avó na colônia espiritual que ela já tinha até o. Que ela já estava habitando há muito tempo. Ela tem, então, quando eu falo em morar, gente, é morar mesmo. Tem casa, tá? Mas como é que pode isso? É uma cópia da Terra? Não. A Terra que é uma cópia mal feita de lá. Tudo que a Mal gente tem aqui, feita. tudo que a gente tem é mal feita. Tudo que a gente tem aqui, tablet, lá tem muito melhor, tá? Então, aqui você bota o dedinho no celular, lá você pensa, o troço funciona. Então é por aí. Não Então, trava. esse é um exemplo. Maravilhoso. Isso. O André não trava, isso aí. O André Luiz, por exemplo, agora outro caso. O André Luiz, por exemplo, ele desencarna, é um médico, cético e tal, ele fica 8 anos em regiões umbralinas. Mas eu faço esse alerta aqui. Ele fica 8 anos, não é porque ele foi considerado um suicida, porque fumava muito, teve um câncer, era boêmio e tal. Então, não é por conta disso que ele ficou 8 anos. Ele fica 8 anos porque ele não abre o coração dele. Ele era um cara cético. Quando ele resolve, ele fala, quando ele resolve orar, ele percebe a ajuda espiritual que já estava lá há muito tempo, só que ele não via. Tá? Então, esse é um outro caso de desencarnação. Então, cada caso é um caso. Nem todo mundo que desencarna vai para o umbral, gente. Isso aí também é outra coisa que a gente tinha que desfazer esse mito aí. Umbral é questão de vibração mental, de peso do perispírito, peso do corpo astral. Se você é uma pessoa leve, boa, você imagina o Chico Xavier passando pelo umbral. Vai passar? Se passar, passa batido. Né? Então, quer dizer, passa dando tchauzinho para todo mundo. Então a gente tem que ter. Passa, tô indo, hein? Quem quiser, vem aí no rastro aí. Então a desencarnação tem vários fatores. Só para terminar aqui, no livro O Mundo que Encontrei, que é o Luiz Sérgio, quando ele desencarna, Luiz Sérgio também é um livro excelente para você perceber isso, porque ele vai dando lá, relatando o dia a dia dele. E o Luiz Sérgio, ele fala o seguinte, até que a Juliana falou aí do caso de ficar querendo atrair o espírito, né? A companheira falou que tinha a irmã tá chorando muito e tal, e a mãe. O Luiz Sérgio, ele estava no plano espiritual e, vez por outra, ele de repente se achava na rua dele, na rua da casa dele, em frente à casa, e ele não sabia por quê. Depois ele foi perceber que nesse momento era que a mãe dele estava com a foto na mão e os parentes pedindo para que ele voltasse. Né? Era aquele choro prejudicial, né? Não era aquele choro saudável, como a Juliana falou. Era aquele choro de querer trazer o espírito de volta. E ele, do nada, ele aparecia na rua dele. Então, é por isso que eu aconselho a vocês, leem obras espíritas. Para quem está começando, Violetas na Janela, O Mundo que Encontrei, lê esses 2 livros, tá? E o último e por incrível que pareça, o último da coleção do André Luiz é o mais fácil. E a Vida Continua. É o filme que está passando na Netflix. Esse é o mais fácil. Tem gente que não entende como é que André Luiz ele caiu tanto, a linguagem dele modificou tanto. Mas é o livro mais fácil que tem. Não sei se você já leu, Juliana. Já leu? E a Vida Continua? É o Não último. lembro dessa. Eu acho que eu já vi o filme. É o filme. Então, mas é bem fácil. É o livro mais fácil dele. Então, esse é um livro também que eu aconselho para quem está começando. Nosso lar, não. Nosso lar, se você pode tentar, né? Mas tem gente que desanima, porque como a Juliana falou, é uma linguagem mais difícil e tal. Mas e a vida continua. Violetas na Janela e O Mundo que Encontrei são os 3 assim que vocês podem ler e vão se inteirar desse tipo de ocorrência. Completa aí, Juliana. Então. E é uma leitura boa, né, também. É uma leitura fácil, assim, divertida, assim, eu diria. Não no sentido Não. divertido da palavra, mas é uma leitura fácil mesmo. Os livros do André Flui. Luiz eu sinto que tem que ler e ir anotando para estudar mais depois sobre o assunto. Porque às vezes ele passa muito rápido Estudar. e você fica, nossa, mas o que é isso? Você tem que ir atrás, pesquisar. É bom para estudo, né? Ótimo para estudo. Esse, No mundo esse aqui é maior, um. adoro esse livro. É. Bom, Esse mas livro tem aqui que ir é um. anotando. É livro de estudo. Por isso que é Livro de fundamental. estudo. É fundamental. Agora, esse aqui, ó, O Mundo que Encontrei, é leve demais. Você lê esse livro aqui no mesmo dia. É leve demais. É o Luiz Sérgio falando sobre o processo de desencarnação. Tem outro companheiro aqui, Tem, né, a Luci. tem uma Fala aí. pergunta sobre desencarne aqui, eu acho que a gente já podia juntar. Manda essa você aí. Perguntou se a Ana Paula perguntou se o ato de cremar o corpo atinge o espírito de Ah, alguma forma. pode falar se quiser. Eu até botei um vídeo desse aí, na semana. Bom, espero que esteja de acordo com o teu vídeo, o que eu vou falar.
Eu acredito que sim, pode atingir, né? A gente tem relatos até de espíritos. É que assim, acho que tudo é muito quando você é muito ligado à matéria, né? Muito Uhum. conectado com o teu corpo, com a tua vida, e aí você desencarna e você não consegue ter esse desenlace, né? São diversas vezes. O André Luiz relata muito, né, sobre o processo de desenlace ali do corpo espiritual, né? Órgão por órgão, e eles vão ali desatando uns nós, assim, espirituais, essa ligação, essa conexão que a gente tem. Então ele pode sim, às vezes o espírito pode sentir, mas da mesma forma como pode sentir o. Ai, não tem um jeito bonito de falar isso, mas os bichinhos comendo debaixo da terra. Então, vai sentir, sim, mas depende muito da conexão que você tem com o teu corpo. Então, gente, acho que o que eu posso dizer disso é sejam muito conscientes de que você é um ser espiritual e que o teu corpo aqui é temporário e você não sabe se vai ser hoje ou amanhã, né? É, Então, que você se liberte dessa possessão que às vezes a gente tem com o nosso corpo, com as coisas é. materiais, né? Porque eu esqueci agora qual o livro, qual a fonte, mas no meu vídeo que eu coloquei eu falo a fonte. Tem no meu canal aí. O Emmanuel ele considera assim, o interessante 72 horas, né? Para o espírito estar totalmente desprendido do corpo. Agora, um amigo, um companheiro que comentou uma vez aqui no meu canal, ele disse que em São Paulo leva-se 5 dias para cremar o corpo. 5 dias. Eu Você acho espera que assim, até onde eu tão sei, eles tranquilão. juntam, né? Não é É. tipo assim, uma queimada a Ah, cada é? quanto, né? Coletivo? Eles juntam, É? parece que sim, até onde eu sei, que eu Caramba, não sabia sei muito não. sobre o assunto, né? Ah, é? Tô Então falando de 5 dias, muita tranquilo. agressão em pouco tempo. Uma É. agressão muito Se, forte em pouco tempo, sim. Quando é enterrado, existe um processo é, mais longo, né? é, Mas é também, eu diria que também ser enterrado é um processo agressivo na questão de claustrofobia, né? Tantas pessoas, às vezes, é. crianças que têm a fobia de lugares pequenos, de lugares apertados, a gente não sabe nem de onde veio, né? De repente aí é É. uma explicação também. Tem que se desprender mesmo. A Luciene está falando aqui isso que a doutrina fala sobre vasectomia e laqueadura. É ciência, gente. Pô, não tem problema nenhum. Tá? Não, não pode ter filho, não quer ter filho. A Juliana já respondeu. Deixa eu adiantar aqui que já está dando, faltam 2 minutos aqui, ó. É, Caramba, deixa eu ver aqui. Os adolescentes de hoje, Juliana, é mais para você do que para mim. São muito diferentes dos antigos. São rebeldes. Isso se dá por quê? O companheiro está perguntando aqui. São rebeldes? É, eu diria que a gente, é, hoje em dia, existe muito mais informação, né? De uma forma muito mais na cara do que talvez existia antigamente. Então, talvez os adolescentes sejam mais ousados nas palavras e um pouco mais inteirados de assuntos que antigamente você só ia vir a saber depois, quando você começava a trabalhar, começava a ter contato com um público adulto que não tinha tabu em falar as coisas, né? E hoje em dia não é assim. O que você quer saber, você encontra em qualquer lugar por aí. Mas eu também posso associar isso à vinda de espíritos mais preparados espiritualmente para questionar, para realizar mudanças, né? Que eu acho que vem é, dessa nova era aí de espíritos para realmente a transição planetária, que estão ajudando a gente a motivar. Então, às vezes, o que para você é um adolescente rebelde é, na verdade, um adolescente que vem com questões que você não está pronto para responder ou que você nem sabe como responder, né? E aí acaba que vira uma coisa meio rebelde, né? Mas eu É acho que é verdade. mais ou menos nesse sentido. E claro, eu já acho Tem que pergunta aí? adolescente rebelde sempre existiu. É, James Dean, Elvis Presley, um monte aí. aham, Ô, Juliana, você pode fazer mais uns minutinhos? Será que dá para você fazer uns 10 minutinhos a claro, mais? Tô com um monte de claro, pergunta posso aqui. sim. Você tem aí? Tem aí? Pergunta aí? Não, aqui acabou. Tá? Então, olha só. O Eric tá falando aqui, Eric, depois você manda o nome para mim no privado. Boa noite, estou arrasado. Hoje o filho de minha amiga se matou enforcado. Isso é muito triste, isso é complicadíssimo. Manda o nome dele pra gente, Eric, Infelizmente, que a né? gente pede para um grupo, a gente pede para um grupo de oração que nós temos aí para orar por ele. A companheira gostaria tanto de receber uma carta da minha avó.
Gente, foi um companheiro ou companheira, não sei. Eu tenho uma parte aí da minha playlist que tem o nome de alguns centros que fazem psicografia. Então dê uma olhada lá na playlist psicografia, que vocês tem até um que aceita pela internet. Eu não sei como é, tá? Esses outros que eu dei endereço físico são médios que são pessoas que já me deram testemunho que receberam e bateu certinho. Agora esse que tem no Facebook que é Centro Espírita, o Grupo Espírita Irmão Franklin, eu nunca recebi. Tem muita gente que recebe. Eu até tentei, botei o nome do meu paizinho lá para ver se recebo. Mas, né, eu tô até lá indicando. Então, cada um dá uma. Existe sintonia. Existe sintonia, Ramon. Existe sintonia entre uma pessoa desencarnada com o ente que está em vida? É o Ramon que está perguntando. Existe, né? É. Existe muita sintonia dependendo, né? Tanto para o bem quanto para o negativo, né? É pergunta 459? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se é pergunta Olha, 459 do Livro dos é até o Espíritos. número. Eu- Gente, um dia eu chego nesse Não, número. não, você tem que ver o Cláudio. O Cláudio, ele sabe tudo isso aqui de cabeça, mais a Bíblia, livro dos médiuns, tudo. Deixa eu ver se. Vê se é Meu, 450. 400, 400, aqui, ó. É esse mesmo, 459. Mas sabe por quê? Porque eu li essa pergunta hoje. Achou aí? ah, aham, Os espíritos achei. influem em nossos pensamentos e ações? Kardec pergunta aos espíritos, pessoal. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? E a resposta dos espíritos é a seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que podes imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem, tá? Meu companheiro que fez a pergunta aí, então os espíritos responderam, né? E a Juliana e os espíritos responderam. Influenciam a ponto de, às vezes, eles nos dirigirem. Ô, Juliana, qual o nome da companheira lá do Espiritismo com Amor? Ela tá online aqui também, dando boa noite. Sabe Espiritismo quem por é? amor? É, aquela que Sei. dá várias mensagens. Esqueci, eu não lembro o nome É dela. a Lívia. É a Lívia. Lívia? É, Lívia tá aí. É. Boa noite, Lívia. Adoro os livros da Zíbia Gaspareto. Só que vamos só fazer uma observação. A Zíbia não é espírita, tá? Inclusive, ela declara que não é espírita e tal. Ela é contra o movimento do médium não ganhar nada com o livro, né? Então tem uma reportagem da revista Época aí dela aí que ela fala Antigamente que o ela Chico. era, né? Os primeiros livros Ela deve. dela, não era? Mas ela tem uma coisa na revista, acho que na revista Época aí, de um debate com ela, aí que ela fala que o Chico deveria ser milionário, que não deveria abdicar dos valores do livro. Então a Zíbia, ela não. Vende livraria espírita? Vende, mas eu gosto de separar. É Cuidado. espírita, não é? Então. Deixar escrito os nomes dos livros. Tá, para escrever aqui. Então, olha só, eu vou falar devagarzinho, tá, Elaine? Acho que é Elaine. Olha, esse aqui é ó. O mundo que encontrei. Para quem quer saber sobre o processo da desencarnação. O mundo que encontrei. Eu comprei no sebo, online. Ah, não, esse aqui eu comprei num sebo, mas foi físico. O mundo em que encontrei, do Luiz Sérgio, tem. E a vida continua, do André Luiz. E o outro que eu falei, Violetas na Janela. O espírito Letras na chamado janela. Patrícia. Mas qualquer coisa, manda no privado lá para mim ou para Juliana que a gente responde para vocês. Tem uma companheira falando amo os livros Violetas na Janela. E terminaram assim as perguntas. Juliana, suas considerações finais aí pra gente. Pode falar o que você Ai, quiser. eu adorei. É um prazer. Foi um prazer enorme Tá estar bem, aqui eu com também você adorei. para Foi muito conversar legal. aqui. Juliana, foi você que falou sobre aquela polêmica do. Acho que foi o primeiro vídeo que eu vi foi o seu dessa polêmica do abusador, foi você, não foi? Um vídeo excelente que eu É, fiz um, é, eu fiz um dueto, né? Eu fiz um eu fui bem dueto. rápida, porque eu Mas fiquei passada. foi excelente. Não, foi Eu acho, excelente, foi sabe o excelente. que eu acho? Fala aí, Vai, fala. vai acabar? Não, não vai É, acabar não. Tô botando carinho aqui pro pessoal. eu tava, eu tive uma reflexão, assim, pensando sobre isso, que nós, assim, do movimento espírita, nós temos o que é, a meu ver, uma dádiva e, ao mesmo tempo, uma sentença muito grande de saber, de ter consciência de que tudo que nós passamos nessa vida pode ter suas causas em vidas passadas. Mas isso não significa que tudo que nós passamos nessa vida seja de causas anteriores. Por quê? Porque nós temos aqui o livre-arbítrio. Eu, você,
outra pessoa que faz o mal, uma pessoa que no começo da live falou sobre criminosos. Eles têm o Uhum. livre-arbítrio que é dado, é lei universal a cada um de nós. Então eles usam da maneira que eles acharem apropriado, correto? Então muitas vezes você vai sofrer por algo que você não precisava, mas que infelizmente você sofreu pelo livre-arbítrio de outra pessoa. E eu acho que é uma sentença porque muitas vezes nós perdemos a nossa caridade e o nosso espírito de empatia como seres humanos, de não virar para uma pessoa e determinar uma sentença passada para ela. Os espíritos e Deus nos deu o esquecimento temporário dos nossos atos passados, porque eles não querem que nós vivemos na culpa. E ainda assim, a gente ainda encontra, hoje, sabendo de tudo isso, sabendo de tudo que eu estou falando, a gente ainda encontra em centros espíritas pessoas que apontam o dedo e falam: ah, é autista, foi suicida na outra vida. Ah, foi abusada, foi abusador na outra vida. Gente, que pensamento, Muito fácil. que tipo de palavra é essa dentro de um lugar de uma doutrina que deveria curar, que deveria amparar? Essas palavras machucam, elas ferem. Então, não é de conhecimento universal. Isso não significa que realmente Não. aconteceu com você. E É. tomemos muito cuidado com as nossas palavras, porque muitas elas mais podem ferir do que curar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. É verdade. Isso acontece até em atendimento fraterno. O cara vai para atendimento fraterno, o cara fala que o filho foi suicida, pode ter sido. Meu Deus do céu. Aí arrasa mais a pessoa ainda, né? Então não é assim, Não não. vai Ó, fazer bem nenhum, gente. A gente esquece por um Nenhum. motivo, né? Exatamente. Um livro interessante que o Felipe está falando aqui é o livro dos médios. Esse aí é fundamental, né? Esse aí é fundamental para. Mas eu estou falando assim, Felipe, eu citei esses livros, que é porque para a pessoa que está querendo saber sobre vida após a morte, entrando, né? Por exemplo, tem pessoas que têm maturidade suficiente para pegar o livro dos médios e ler logo de cara. Para pegar No Mundo Maior e ler logo de cara, e entender. Mas tem companheiros que não, que preferem, que precisam daquela coisa mais popular, né? E aí esses livros do Luiz Sérgio, da Patrícia, são excelentes. Eu também o primeiro livro que eu peguei para ler foi o Livro dos Espíritos. Adorei, me apaixonei pela doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, porque são 1019 perguntas e respostas. Então é só a introdução que é. A introdução já é um livro, né? Mas tudo bem. Mas quem quiser começar com a primeira pergunta, tá lá, o que é Deus? De cara. Você percebe que Kardec não pergunta quem é o que é Deus. Então já dá uma revolução na sua cabeça, né? Tem mais um companheiro aqui. O primeiro livro que espírita que eu li foi esse que eu não conheço. Vê se você conhece, Juliana. Bairro dos Estranhos. Não conheço. Conhece? Não. Depois passa pra gente o É. nome, né, do Bairro dos O Estranhos, autor, né? mas de que É. médium, né, do autor, o espírito. É. Vamos procurar. Fui evangélico. O Ramon tá falando que foi evangélico durante muito tempo e hoje eu quero supor que ele acho que tenha entrado para a doutrina, compreendo mais a vida. Realmente o espiritismo ele abre um horizonte muito grande para você. Paz e bem, boa noite. Qual o tema? A companhia está entrando agora. O tema era assim: eu convidei a Juliana, que é uma jovem do movimento espírita. Pessoal, se inscreve lá no TikTok dela, no Instagram, Espírita do Céu, tá? Então ela falou sobre a vida dela, tal, no espiritismo, e depois foi assuntos diversos, tá? Mas vamos marcar outra live com ela, porque bombou, bombou. É, Existe um passo a passo para entender como vem a evolução para começar a entender. Isso aí. Sou obrigado a evoluir. Ah, tá. Tem a última pergunta aqui. Acho que é a Tainá. Ela pergunta que. Duas coisas aqui. A companheira falou que perdeu minha opinião sobre os livros da Zíbia. Então, da Adriana, na verdade, eu não posso nem emitir opinião sobre os livros delas, sobre os livros da Zíbia, porque eu nunca nem li o livro da Zíbia. Porque desde que entrei na doutrina espírita, com 15 anos, eu sempre soube que a Zíbia não era espírita. Então, não sendo espírita, eu preferia ler André Luiz. Tá? Eu preferia ler Manuel Filomeno de Miranda, que são autores, são espíritos. Bom, vamos resumir aqui. Eu preferia ler Chico Xavier, que estava representando o espiritismo. Edivaldo Franco, que representa o espiritismo. Então eu preferia ler esses autores clássicos, tá? E não
esses autores que não eram espíritas, mas que vendiam livros espíritas. Não estou falando que o livro é ruim, atenção, não é isso, não estou falando que é mentira, não. Só estou falando uma coisa que ela já falou, que ela não é espírita. Bom, se você entrar em qualquer livraria espírita, você vai encontrar livro da Zíbia. Tá? Aqui em Niterói vende. Mas eu prefiro, como o meu antigo orientador de mocidade falou, os livros do André Luiz, tem tanta coisa para se estudar nos livros do André Luiz, que você leva quase uma vida inteira. Então, não, entendeu? Manuel Filomeno de Miranda, então, quer dizer, Joana de Ângeles. Então, eu tenho muita coisa no Espiritismo para ler. E não preciso ir para uma vertente. Posso até ir por curiosidade, mas pessoal, a Juliana de repente pode gostar. Eu vou lá ler por curiosidade. Não tem problema nenhum. O Espiritismo não proíbe nada. Eu estou lendo um livro agora sobre a apometria. A apometria não é aceita nas casas espíritas aqui do Rio. O Cláudio, que é o nosso companheiro que faz apometria, ele sabe disso. Mas, assim, nas principais aqui do Rio, não tem. Não é aceito. O Cláudio até falou. O Cláudio é terapeuta, ele falou sobre isso essa semana. Mas eu estou lendo o livro do Dr. Lacerda sobre a apometria, que tem uma parte sobre obsessão sobre os magos negros, que é fantástico, que eu não vou encontrar na doutrina espírita, e que é uma verdade. Você encontra assim, en passant, né? O Manuel Filomeno de Miranda falando rápido, o André Luiz falando rápido, mas é uma coisa que ele lá na apometria bate e fala mesmo, tá? O A Robson Tainá tá Pinheiro também perguntando. fala um pouco, bem breve. Qual o nome, qual o livro dele? Você sabe de cabeça? O título? Eu li o Aruanda. Aruanda? Como é o nome dele? Robson Pinheiro? Eu Bacana. não sei dele em relação a ele como pessoa, mas o livro é muito bom e eu Uhum. recomendo, assim. Traz uma visão interessante sobre o mundo espiritual e sobre o que a gente acha que é separado e não é, né? É um trabalho em Ah, conjunto. tá. Isso aí, a Umbanda com o Espiritismo, então, é só ler nos domínios da loucura, não, gente. Loucura e Não, obsessão. é Loucura e Loucura, Obsessão, loucura, Divaldo, né? loucura e obsessão. Isso aí, é. E o Manuel Filomeno de Miranda fala o tempo todo dos espíritos de Umbanda ajudando lá a mentores espirituais, Bezerra de Menezes, pô. Entendeu? Então não tem esse preconceito, não. Tem uma companheira aqui que só compreendi o final do nome dela, acho que é Layara Leão. Acho que é isso. Sou obrigada a evoluir um dom? Um Responde aí, dom? Juliana. Que dom, né? Mediunidade seria Não, isso? Será que. Deve ser mediunidade, né? Ela é obrigada? Se for mediunidade, ela é obrigada? O que você acha? eu acho difícil, né? Ó, o André Luiz já trouxe essa questão, né, em um dos livros, falando sobre todos os seres, todos os espíritos que reencarnam com a missão, uma missão mediúnica, de uma forma ou de outra, né? E ele coloca ali que muitos deles falham, né? Mas eu acho que falhar não significa necessariamente não desenvolver. Eu acho que às vezes a pessoa desenvolve e ela simplesmente cai em tentações, em obsessões e se acha melhor, né, a gente do que qualquer outro ali por causa desses dons que são universais, que são de nós com Deus, né, e que todos nós temos um pouco. Então, partindo do pressuposto de que todos nós temos um pouco, se você não tem um dom que te chama, que chegou até você, que você ficou sabendo, meu, de repente tá ali, e se for chegar do momento de você desenvolver, vai ser muito natural. Eu acho que não tem que ser forçado, não tem que ser por medo, não tem que ser por obrigação. Eu acho que tem que ser por amor mesmo, quando fizer um sentido na tua vida. Eu diria Eu vou isso, não postar um sei, você vídeo. tem? Eu vou postar um vídeo essa semana sobre essa coisa do dom, né? Até o Cláudio que dá uma orientação a gente. O Cláudio, ó. O Cláudio já falou, duas pessoas. Depois eu vou dar. O Cláudio tá ligado aí, é meu mestre aqui, meu orientador espiritual. Eu posso Posso errar aqui não, já falou alguma coisa aqui. Ó, eu vou postar o vídeo essa semana sobre mediunidade, sobre a questão do dom, né? Até o que o Cláudio fala, dom no sentido de doação que você recebeu, não de algo especial que você tem, né? Mas se a companheira tiver manifestando algo sobre mediunidade, se está vendo, está ouvindo, você procura uma casa espírita para se orientar, porque você não é possível ficar ouvindo o dia todo pessoas falando no seu ouvido. Eu conheço uma companheira nossa, amiga minha e do Cláudio, que ela foi para o centro espírita, se tornou espírita, inclusive por isso, porque ela ouviu o tempo todo.
Ouvia, Juliana. Imagina você trabalhando e ouvindo, ó, fulano de tal tá o tempo todo, vai não sei o quê, faz não sei o quê. Eu ouvia. E não era esquizofrenia, não, gente. Era uma pessoa perfeitamente normal. Só que o espírito ficava o tempo todo pedindo ajuda, pedindo prece, falando. Isso mais de um. Ela teve que ir pro centro espírita e O- lá eles cortaram. Lá É, eles cortaram isso dela, né? Você não, ouve eu ia também? dizer que quando eu era. Não, não, nunca ouvi, nunca ouvi fisicamente, né? O que a gente chama de materializado, assim. Acho que algumas pessoas Aham. acreditam muito mais assim. Mas quando eu era bem Aham. pequena, eu devia ter uns 12 anos, eu estava na casa de praia e eu estava com uma amiga. Hum, E na época, assim, eu era espírita e essa minha amiga era evangélica, inclusive meus pais levavam ela quase toda noite no culto lá que ela queria ir. Eu acho que meio porque ela ficou com medo, porque ela foi passar uns dias na praia com a gente fazia evangelho no lar. Meus pais às vezes comentavam alguma coisa sobre espiritual, então ela começou a ficar meio com medo, ela pediu para ir no culto. E aí teve um dia que eu uhum. tava dormindo e eu acordei e eu virei pro lado e a gente tinha no quarto tinha uma geladeira velha. Sabe aquela geladeira muito antiga que abria assim com. Você tinha que dar uns Sei, puxava puxão assim. nela? Aham, É. sei. Então ela não Eu sou tinha antigo. um brilho de geladeira que tem hoje em dia, né? A geladeira meio Fosco, que é fosco. reflete. Ela não tinha, ela era fosca. Tinha um É. ser, tipo assim, era muito alto, me pareceu negro, assim, com uma luz azul em volta dele inteira. Inteiro. E ele Caramba. tava parado, assim, aos pés dela, assim, olhando. Menino, eu vi aquilo. Eu, eu olhei pro outro lado e eu orei tanto. Eu rezei tanto que eu nunca mais vi na minha vida. Até hoje. Cortaram ali. Cortaram, falando assim, bicho, não tá pronta não, retira, retira. Retira. Fizeram um teste, né? Foi um É, teste, eu não passei não. essa minha amiga também cortaram, mas ela continuou trabalhando em reunião mediúnica, mas essa coisa de ficar ouvindo toda hora. Ó, o Cláudio está falando aqui, Juliana, que o Cláudio e a companheira que falou daquele livro, o livro. Eu agora esqueci o nome do livro que ela falou, mas é. Deixa eu ver aqui se eu consigo subir. O Bairro dos Estranhos, e o Cláudio complementou que o autor é muito bom e tem outro livro, que é Ala 18. O autor é Wilson. Caramba, esse nome aqui tá difícil de entender. Para mim tá pequenininho. Acho que é Fungrio. Wilson Frungio, não sei se é italiano, agora me quebrou aqui a pronúncia. Mas eu vou pedir ao Cláudio e mando para você. O Cláudio falou que tem esse Ala 18 também que é muito bom. Ala 18. Fora esse da companheira que ela falou. A companheira aqui tá falando o seguinte, aquela da mediunidade. Às vezes sinto. Ó, esse papo tá indo para lá de Marrakech, hein, gente? A Juliana tem que trabalhar amanhã cedo, Juliana? Eu Trabalha vou, amanhã mas não tem cedo? problema, eu vou acordar Ah, cedo de meu qualquer Deus. jeito. Eu não tenho problema com Meu isso, Deus do céu, não. então peraí. Vamos encerrar agora com a companheira aqui, ó. Às vezes sinto algo forte, é aquela companheira, tá? Algo forte quando vai acontecer. E isso me suga muita energia. Fico preocupada em não saber lidar. Ela pressente o que vai acontecer, né? É. Então você tem que, nesses Eu acho momentos, dar uma que hora, né? Fala, vai eu falar. acho que é um chamado sim, mas eu acho que é um chamado principalmente para a sua saúde espiritual e saúde física. Porque um médium dessa maneira, você diz que você se sente muito cansada, que você sente essa energia sendo sugada. Infelizmente, se você não sabe lidar com essa energia que está chegando ou que está indo de você, se você não sabe canalizar ela da forma certa, ela pode realmente te derrubar, né? Ah, claro. E a gente tem que estar sempre atento, né? É muito difícil. Eu fiz curso de orientação mediúnica e mesmo assim, às vezes eu vou em alguns lugares e eu chego cansada. Cheguei, eu sinto que é espiritual, sabe? Então a gente tem que estar sempre muito atento. Não é fácil. Tem que ter muita educação, tem que ser estudar mesmo e se conhecer. Conhecer o seu dom, É, né? Acho que vale é, aí uma busca aí. isso aí. Gente, então vamos encerrar aqui por hoje. A Adriana, manda pergunta para mim no privado, tá? Que eu respondo você pelo privado. Vamos encerrar aqui por hoje, porque a Juliana também tem que trabalhar amanhã. O único que dorme 3 da manhã, 4 da manhã sou eu aqui. Eu trabalho de quinta a Eu vou domingo. acordar. Eu vou acordar 4 horas da manhã, mas tá tudo Caramba, eu vou estar bem. acordado, quase isso. Ontem eu fui 3 horas. Tem dia que eu tô assim 3 horas no sofá e sinto que tem alguém na cozinha, eu vou sair correndo e vou dormir. Também não passei na prova, não. Sai correndo. Aí minha Ai, esposa viu, eu tô Ednei, dentro da você era cama. de nós, Ednei. Espírito medroso.
Isso aí. Gente, ó, Juliana, muito obrigado. Vamos fazer outras lives, né? Espero que você faça Com outras lives certeza. comigo. Eu tenho Vai ser um certeza que o prazer. Cláudio também vai. Ah, tenho certeza também que o Cláudio vai te convidar. Eu já tinha falado com ele sobre você, tá? Eu vou saber. Engraçado que eu tinha combinado com a Sabrina. Eu até peço até a Sabrina se estiver assistindo para não ficar chateado. Eu combinei com a Sabrina de fazer até antes de você, mas ela tinha um dia que não poderia e no dia que ela poderia eu também não pude fazer. Aí deu um contratempo. Mas ela Aí, é mas acho que a ótima. próxima. Eu vou fazer com a Sabrina também, tá? E outros companheiros eu vou convidar também, quem quiser participar. Gente, segue lá, se inscreva lá no canal Espírita do Céu, tá? Da Juliana. E curta os vídeos dela. O meu canal no YouTube também é Cortes Espíritas Oficial. No YouTube, quem puder curtir lá os vídeos também, para o YouTube poder distribuir, tá? Juliana, foi um prazer. Quer falar alguma coisa antes da gente se Prazer é despedir? todo meu. Fala aí. Imagina, queria agradecer a todo mundo que apareceu por aqui, que apareceu aí na sua página. Ah, é. E é Pessoal também isso. da Se Juliana. cuidem, né? É Se isso aí. cuidem. Pensamentos positivos, boas vibrações, álcool em Isso gel e aí. máscara, vacina no braço, e é isso aí. Isso aí. Viva o SUS! Viva o SUS, com certeza. É, isso aí. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Juliana. gente. Tchau, Ednei. Tchau. Tchau.